E o Corinthians pode perder seu único reforço garantido nessa janela de transferências? Só para explicar que o Wesley já deu a palavra de que vai jogar no Timão, mas o Wesley só pode ser registrado pelo Corinthians assim que o Corinthians resolver seus 3 transfer bans. Um transfer ban na CNRD e outros 2 na FIFA. A dívida total do Corinthians com essas 3 punições gira na casa dos 25 milhões de reais e antes de resolver esses pagamentos, o presidente Osmar Stabile está buscando dinheiro para quitar direitos de imagem atrasados do mês de junho. E é nesse contexto que o Cruzeiro, que perdeu recentemente o Gabriel Peck e o Sinisterra por lesão, decidiu reabrir conversas com Wesley. Antes de fechar com o Corinthians, o Wesley estava apalavrado com o Cruzeiro. Foi então que o Corinthians reabriu conversas com o jogador e o Wesley preferiu fechar com seu time do coração, onde foi revelado. Essa dificuldade do Corinthians com o transfer ban poderia abrir caminho para que o Wesley voltasse. Um representante do Cruzeiro entrou em contato com o pai do jogador nas últimas horas para saber se haveria a possibilidade de uma reabertura de tratativas. Mas o Wesley foi avisado pelo pessoal do Corinthians que em no máximo uma semana esse problema dos transfer bans deve ser resolvido, ou seja, nesse momento o Wesley prefere esperar pela solução dos problemas corintianos para que ele possa jogar no seu time do coração, mesmo com a promessa de que seria protagonista no Cruzeiro, que brigará por títulos pelo menos nos mata-matas. O Cruzeiro está em busca de pelo menos 2 reforços para o lado de campo, mas hoje a prioridade do Wesley segue sendo defender seu clube do coração. Ao que tudo indica, Wesley e Cruzeiro não vai acontecer qualquer mudança nesse cenário e eu volto para informar para vocês. Caramujo, informação de último momento aí, até a ESPN trouxe há pouco esse nome e a gente conseguiu alguns avanços aqui. Yasser Asprilla, o Pedro já falou muito sobre esse nome aqui na Samuca TV, acho que você também já comentou, né, Caramujo? É um colombiano que jogou, o Girona comprou ele, foi do Watford? Você pagou uma grana muito importante nele. Uhum. Pois é, pagou uma grana muito importante nele. Tem 22 anos apenas, camisa 10 lá no Girona, né? E esse jogador, o nome chegou até o Cruzeiro, através aí de um oferecimento, né, de uma pessoa que tem, óbvio, a autorização para fazer uma operação, né? Imagino, quando é oferecido assim, né? Ou pelo próprio staff, ou por intermediários. Mas esse nome chegou até o Cruzeiro. E seria uma negociação por empréstimo, um empréstimo que tem um pagamento, né? Não tenho conhecimento sobre valores, não acho que seria assim uma coisa muito alta, mas o Cruzeiro avalia apresentar uma proposta e tentar a contratação do atleta. O nome agradou, se vai avançar para uma vinda aqui para o Cruzeiro, temos que aguardar. Em meio a esses vários contatos que o Cruzeiro vem fazendo, né? A partir do momento que você perde os seus 2 titulares, vira meio que um desespero. Então, muito jogador é oferecido, muito nome já tinha aqui em pauta. E o Yasser Asprilla é mais um aí. E a informação, repito, é que o nome agradou e que o Cruzeiro pode tentar o avanço aí nos próximos dias lá com o Girona. 22 anos apenas, aí eu tenho até que me despedir daqui. Mas vocês podem falar sobre aí, caminhar já pro finalmente aí da nossa live. Mas é mais um nome aí que pinta em pauta no Cruzeiro, Caramujo. Boa. Inclusive, Samuca, só um outro nome que o pessoal tá falando muito aqui é Thiago Fernandes, argentino. Esse nome você ouviu alguma coisa sobre? Ainda não consegui não, a confirmação. Vi até que os colegas da Itatiaia trouxeram, né? Mas ainda não consegui nada, Caramujo, tendo ao longo da nossa programação aí, Central da Toca, a gente vai trazer aí as questões. Boa noite, Hugo. Alô, Vini. Alô, meus amigos e minhas amigas do apito final da Itatiaia. Uma excelente noite a todos. Finalzinho de segunda-feira, onde o Cruzeiro teve o descanso depois da derrota para o Botafogo. Derrota essa que o Cruzeiro acabou tendo a sua invencibilidade quebrada. Já eram 9 jogos sem ser derrotado, né? Recuperando aí o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e também na Copa Libertadores. A última derrota havia sido no dia 2 de maio. Mas, ainda para falar sobre o que pode vir pela semana, o Cruzeiro tendo
desafio pelo Brasileiro e também já a milionária Copa do Brasil em ação no próximo final de semana. Mas conosco, Matheus Henrique, ele que foi o substituto do Matheus Pereira no duelo contra o Botafogo e pode ser utilizado em outras funções também. Ele comenta sobre a derrota e as mudanças que o Cruzeiro precisa ter. Pagado, Matheus Henrique, conosco aqui no apito final. A Itatiaia segue acompanhando o Cruzeiro que reapresenta amanhã, pensando no Coxa. Jogo na quinta-feira, 9h30 da noite, no Couto Pereira. Mas ontem, ainda sobre a derrota, o Cruzeiro não se encontrou em campo, lembrando, bem desfalcado, sem Matheus Pereira e também sem o Gerson, meu caro Hugo. Dali Rubens Júnior, agora o foco no Campeonato Brasileiro, jogo contra o Curitiba, 2 jogos no sul do Brasil, Coxa na quinta-feira, depois Copa do Brasil, jogo de ida contra a Chapecoense. Analisando novamente as declarações do Mateuzinho. E pra parte do torcedor tá devendo bastante, não, Vini? O Matheus... Aquele Mateuzinho, todo mundo esperava. Matheus Henrique, quando foi contratado, a expectativa era que chegasse para ser o titular absoluto. Tudo bem que sofreu com lesão, né? Exatamente. Ele teve muitos problemas físicos. Agora tá tendo uma sequência contra o Internacional. Jogou como primeiro volante. Para mim foi muito bem naquela partida. No jogo passado, como segundo volante, que é mais a especialidade dele. Até acho que ele não foi do mesmo nível que tinha jogado contra o Inter, mas pegou também, né? Um time que estava muito desfalcado. Então faz falta ali ter o Matheus Pereira, o próprio Gerson, que ele substituiu. Mas com tantos desfalques, o Matheus Henrique é um potencial titular do Cruzeiro. Talvez até para fazer a função que o Christian vinha fazendo. Eu imagino que o Arthur Jorge tenha projetado esse Cruzeiro do segundo semestre com 2 pontas, Gabriel Peck de um lado, Sinisterra do outro. Não vai poder contar com esses jogadores por um bom tempo, então ele vai ter que começar a pensar em alternativas, talvez até mesmo mudar o desenho do time. O Matheus Henrique não tem essa característica de um ponta, mas talvez jogar como um meio aberto pelo lado direito. Eu não sei se é a melhor solução. Tô falando assim porque hoje o Cruzeiro tem muitos desfalques, né? Do meio pra frente, perdeu jogadores importantes e vai ter que fazer com que o Arthur Jorge repense a ideia dele para esse segundo semestre. É um Cruzeiro que tem sofrido bastante com essas lesões. A do Sinisterra, por exemplo, é algo que preocupa muito. Pensando em trocar ou comprar um veículo, HS Veículos é o lugar certo. A maior revenda de veículos seminovos de 7 Lagoas e região. Carros de qualidade, procedência, garantia e ótimas condições de financiamento. Na HS você tem credibilidade e segurança para adquirir seu veículo. Acesse e conheça o Instagram, @HS Veículos. Tradição em 7 Lagoas, Avenida Raquel Teixeira Viana, 434, no Canaã. WhatsApp 31 3771 0300. 31 3771 0300. Venha fazer um ótimo negócio na HS Veículos. Ô Rubens Júnior, e sobre a situação do Sinisterra? Fala pra gente. Pois é, a grande notícia desta segunda-feira e também todo o foco voltado depois daquele lance aos 36 minutos do primeiro tempo, mais uma lesão, a quinta do atacante Sinisterra, que o Cruzeiro acabou adquirindo o atleta ainda desta temporada, já sofre com muitas lesões. O jogador, teve que ficar de fora por problemas físicos, 30 dias fora de combate entre janeiro e fevereiro, aí ele retorna, sofre lesão na coxa, aí o Sinisterra fica fora, dos treinamentos do Cruzeiro entre fevereiro e abril, 64 dias sem treinar, falcando aí 14 jogos, tem um histórico de lesão muito grande no Cruzeiro. Em setembro de 2025 teve um estiramento muscular na coxa direita, outubro de 25 nova lesão muscular, desta vez na coxa esquerda, edema muscular na coxa esquerda, em dezembro de 25, fevereiro de 26 teve uma lesão muscular na coxa direita sofrida contra o Mirassol, em julho de 2026 agora nova lesão, o Sinisterra, que ainda o Cruzeiro vai dar mais detalhes porque está passando por uma bateria mais detalhada de exames para saber o grau da lesão na coxa esquerda, mas um estiramento bem sério que vai afastar o atacante dos gramados e o Cruzeiro convivendo com mais uma lesão, Hugo. E um jogador muito importante nessa formação do Cruzeiro. Essa situação de lesão do Sinisterra é algo que preocupa bastante, né? Já chegou assim, né? A situação... E tem que entender também até o psicológico do atleta, né? Pra encarar isso. Com certeza, né? Ele já sai do campo chorando porque sabe que é algo que tem sido constante na carreira dele, esse tipo de lesão. Porque eu ia dizer o seguinte, a questão do Peck, do Gabriel Peck, a lesão dele, é algo que foge completamente do controle, né? Recebeu uma entrada forte, teve uma fratura. Então isso não tem a ver com o histórico dele. Já a questão do Sinisterra, o Cruzeiro sabia dos riscos. Então, assim, a contratação dele, o investimento, foi uma aposta, não porque a gente tinha dúvidas em relação à parte técnica. A parte técnica nunca foi discussão aqui, mas a parte física, sim. Tanto que ele volta aqui a jogar no futebol sul-americano para buscar essa sequência. Ele chegou a disputar a Premier League, mas não conseguiu vingar, não conseguiu se destacar, justamente pela questão física. Então, ele voltou para isso e vai convivendo novamente com esse tipo de lesão. O Cruzeiro sabia desse risco, foi uma aposta por isso, por esse histórico de lesão dele, e novamente ele se machuca. Então, assim, a preocupação é muito grande.
Jorge. O Arthur Jorge, ele já mostrou toda a sua chateação, preocupação no momento em que o Sinisterra estava caído no gramado. Vai desfalcar o Cruzeiro, a gente não sabe ainda por quanto tempo, mas pela forma como o Cruzeiro divulgou a lesão, sem detalhar especificamente o que era, mas já é algo que preocupa, porque o Cruzeiro perde o ponta direita, que é o Gabriel Peck, e agora perde o ponta esquerda, que é o Sinisterra. Mas nesse caso, não dá para tratar só como azar. Ele já carregava um histórico de lesão. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.